Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Paulo instruindo Timóteo, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Gente, a missão da igreja, desde o começo, foi que nós pudéssemos pegar aquilo que recebemos de Deus e liberar também sobre a vida de outras pessoas. A missão principal da igreja, a missão principal, prioritária da igreja, antes de todas as coisas, amar o Senhor sobre todas as coisas, mas a missão principal de Jesus é que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. As obras sociais, como nós falamos, nós amamos, nós fazemos, nós retomaremos com algumas delas, mas a obra social ela deve ser uma consequência de um caráter que é voltado para Cristo. Quem é de Jesus, ele vai amar o próximo, vai liberar vida sobre a vida do outro, mas nós não podemos amar alguém e ficar tranquilo sabendo que ele está caminhando rumo ao inferno. Nós precisamos pregar o evangelho. É a pregação do evangelho que vai salvar o perdido. Amém? E Paulo instruindo a Timóteo, ele falou: Timóteo, você precisa transmitir essa graça a outras pessoas. É engraçado que durante muito tempo, em alguns lugares, o discipulado se tornou um lugar onde você fica falando da vida dos outros. Mas o discipulado bíblico não é sobre falarmos da vida dos outros, mas é nós falarmos da vida de Cristo para os outros. Quando nós vamos direcionar alguém, nós precisamos direcionar alguém mediante o que a palavra de Deus diz acerca daquilo. Quantos entendem isso? Digam amém. Mas uma coisa que era necessária para que isso acontecesse é que Paulo está falando lá no versículo 1, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sabe por que a gente tem visto tantas pessoas desanimadas, enfraquecidas, não conseguindo completar a caminhada? Porque elas não estão se fortificando naquilo que é eterno, naquilo que vai te dar força para sempre. As pessoas elas estão colocando as suas expectativas em coisas humanas, em estruturas humanas, em coisas de homens, mas Deus tem nos chamado para nós fortalecermos em Cristo, na graça dele. Sabe, o Senhor tem nos chamado para que a gente possa viver essa vida de Deus. Alguém já dizem que essa frase não é bem ao certo, mas dizem que essa frase é de Spurgeon, de Charles Spurgeon, mas eu não posso certificar, mas ele diz assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, porque não tem como você entregar sua vida a Jesus e você viver como se ele não fosse pedir conta da sua vida. Irmãos, missionários não são pessoas que necessariamente vão para outras nações pregar o evangelho, mas missionários são pessoas que entenderam a sua missão de vida, entenderam por que estão aqui e por que estão vivendo aqui. Ontem nós estávamos ali com os homens enquanto as mulheres estavam aqui, e a nossa reunião de homens não é apenas para que a gente monte um grupo, para que a gente coma carne. A gente tem talvez carne em casa, aqueles que têm, eu não sei. Mas a nossa reunião é para que a gente fortaleça uns aos outros. A nossa reunião é para que a gente crie um grupo de irmãos que são comprometidos. Porque o diabo às vezes ele consegue parar irmãos, mas quando tem uma manada junto, um monte de ovelha junto ali, sabe, com força, é muito mais difícil de destruir. E Deus tem nos chamado a esse lugar, nós nos fortalecermos na graça do Senhor, no convívio dele. Então, a missão cristã, ela exige fidelidade, ela exige sacrifício e ela exige perseverança. E ele começa dizendo: fortifica-te na graça de Cristo. Então, o chamado missionário, ele começa em uma dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Dependência de Deus. Não é dependência do desempenho, mas é dependência da graça. Tudo que nós fazemos é pela graça de Deus em nós. Tudo que nós fazemos é por aquilo que Ele libera sobre nós. A força para ensinar, para sofrer, para perseverar, para multiplicar, ela vem de uma única pessoa, vem de Jesus. E sabe por que muita gente tem sido difícil permanecer, até frequentar 2 cultos seguidos? É porque a gente talvez não tem buscado nele, na pessoa dele. Jesus, ele libera a vida sobre você. O desanimado, ele consegue ânimo. Aquele que está abatido, ele se levanta novamente. Aquele que está entristecido, ele vai continuar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Na caminhada cristã, nós desanimamos se nós não colocarmos os olhos em Cristo. E Deus tem chamado, sabe, um discípulo que é fraco na carne, mas que é firme na graça.
Uma pessoa que talvez fisicamente não tem tanta força, mas que cresceu nas mãos do Senhor. Ele vai ser muito mais útil do que alguém que é fortão, cheio de empolgação, mas que é vazio do Espírito. E eu quero fazer uma pergunta para você já hoje. Aonde você tem fortalecido? Aonde você tem reagrupado as suas forças? O que é que te reanima, irmão? Nós precisamos voltar a ter prazer na presença do Senhor. Eu quero contar, antes de nós avançarmos aqui, eu queria que você fosse lá para o versículo 2 Timóteo, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3. A partir do versículo 6, desculpa. O 3 ele diz: participa dos meus sofrimentos como soldado de Cristo. Será que a minha Bíblia aqui fechou? Participa como bom soldado de Cristo. A partir do versículo 4. E ele diz: nenhum soldado em serviço, ele se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E eu queria falar um pouco sobre isso. A primeira exemplo que ele usa aqui, ele faz o exemplo de um soldado. Ele fala nenhum soldado. E eu já vi muita gente dizendo que a igreja ela é um hospital. Mas eu não acredito que a igreja é um hospital. A igreja ela é um exército. O exército, ele pode até ter um hospital. Lá no exército tem um hospital, tem os médicos do exército. Mas o exército, ele não é um hospital. O exército é um lugar onde reúnem-se soldados, homens valentes, que às vezes eles se ferem nas batalhas, e eles vão lá, buscam cura nesse hospital, e eles voltam para o fronte para batalhar suas guerras. Irmãos, nós estamos numa guerra. A vida aqui na terra é uma guerra diária, todos os dias. Todos os dias quando você acorda, a misericórdia de Deus ela já se renovou sobre a sua vida. Mas o diabo ele também está ali tentando ver você vacilar para que ele possa... E uma das coisas que nos atrapalham nesse chamado é que às vezes ele está falando, nenhum soldado que foi alistado, que foi chamado por Deus, ele está falando que ele se envolve, ele se embaraça com as coisas dessa vida. Nenhum soldado em serviço, ele se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Qual é o objetivo do cristão, gente? O que é que está escrito aí no texto? Qual é o objetivo do cristão? Pode deixar o texto aí, Gildo, versículo 4. Qual é o objetivo do soldado que foi chamado por Cristo? Vamos ler o texto aí, que eu acho que tem gente que não entenderam não. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Porque o seu objetivo, qual é o objetivo do cristão? Então deixa eu desmontar um negócio aqui. O objetivo do Evangelho de Cristo não é te dar todas as coisas que você sonha. Não é realizar todos os seus sonhos. Não é que você pare de sofrer, como algumas plaquinhas estão dizendo aí. Mas o objetivo do Evangelho de Cristo é que você possa agradar aquele que te alistou para a guerra. Ele está falando da palavra aí, guerra. Porque é uma batalha, gente. Nós precisamos entender que Jesus não morreu na cruz apenas para te salvar, mas Ele morreu na cruz para estabelecer um senhorio sobre a sua vida. E se você ajuda a obra, se você faz as coisas para Deus, mas você não agrada a Ele, irmãos, você não está cumprindo o objetivo. Vocês estão entendendo isso? Amém. Eu já vi pessoas usando ferramentas erradas para fazer algumas coisas. E não dá muito certo. E às vezes você até pode ter êxito, mas você vai perder tempo. Eu não sei quem já usou um serrote para partir pão. Se você pegar um serrote para partir pão, vai dar certo. Mas o objetivo do serrote não é partir pão. É desengonçado. Não dá para passar manteiga também com aquele negócio. É um negócio estranho. Porque existem ferramentas certas. A gente precisa entender o que é que a gente está fazendo aqui na terra. E Deus nos chamou para sermos soldados. Mas a gente tem visto soldados que... Você já viu um soldado em serviço? A gente tem alguns aqui na igreja. Mas... Você viu um soldado em serviço, irmão? O soldado em serviço, ele não vai mais para onde ele quer.
O soldado, quando está em serviço, ele não sai de casa e diz assim, não, deixa eu passar primeiro ali no shopping, deixa eu fazer primeiro aquele negócio ali para mim. Ele precisa de autorização do seu comandante, do seu oficial, para que ele possa sair dali, senão não tem jeito. Ele não perguntar, o que é que você está fazendo fora da sua rota? E ele vai ficar, não, mas é porque eu estava com vontade, é porque hoje eu não estava muito afim de cumprir o serviço. Mas Deus nos chamou, a gente precisa entender, nós fazemos parte de uma guerra. O nosso objetivo é esse. E o soldado, ele é comprometido com o comandante, gente. Então a primeira coisa que eu vejo assim no soldado é que o alistamento, ele é voluntário. As vagas foram abertas pelo general, por Cristo. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que abriu o caminho. Foi ele que possibilitou que você fosse salvo. E tudo é por meio dele. Agora, a opção de servi-lo ou não é sua. O alistamento, gente, é voluntário. Jesus não está obrigando ninguém aqui a servi-lo. Mas se você decidiu servir e se alistar nesse exército, ele está ali por escolha própria e por lealdade. Diga, é a minha escolha. Agora, se você escolhe seguir a Cristo, porque ele te escolheu primeiro, é tudo por causa dele. Mas se você escolhe seguir a Cristo, irmão, você não pode seguir de qualquer jeito. Outra coisa que eu vejo é que o soldado, ele tem foco no combate, ele não se distrai com o que é civil, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E o soldado, ele tem obediência absoluta. Ele vive para agradar aquele que chamou ele. É engraçado que as pessoas, elas mudam, elas saem, elas desistem de coisas porque não está do seu agrado. Existem ovelhas que fazem isso, existem pastores que fazem isso. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, se esse negócio não é do jeito que eu quero, né? E não tem que ser do jeito que eu quero, gente, tem que ser do jeito que Deus quer. Eu quero até abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa. Nós que somos pastores, nós pastoreamos as ovelhas que são de Cristo. As ovelhas, elas não são nossas. João, lá no final de João, capítulo 21, quando Jesus está conversando com João e diz assim, João, tu me amas? João diz, Senhor, eu te amo. Capítulo 20, se não me falha a memória. Ele diz, eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. A palavra que Jesus libera para João é, João, existem ovelhas que são minhas e eu quero que você cuide delas. Existem alguns pastores, alguns líderes que estão achando que as ovelhas são deles. E deixa eu falar algo que acontece aqui nessa casa. As portas estão abertas para quem quiser entrar. E elas estão abertas para quem quiser sair. Nós não somos donos de vocês. O pastor também é uma ovelha que está tentando ir para o mesmo caminho. Talvez Deus só colocou o pastor um pouco mais à frente. Que ovelha é assim, precisa que alguém vá à frente. E aí o bando todo, né? Esqueci como é que chama o coletivo de ovelha. O rebanho todo vai ali atrás do pastor. Atrás da ovelha do chefe, sei lá, da ovelha mais velha. E Deus tem nos chamado a nós não vivermos segundo a nossa vontade, mas a gente precisa avançar para isso. E eu quero falar algo sobre soldado. Eu queria que você... Quem é que lembra da história de Davi e Golias? Digam amém. Amém. Eu não sei se vocês sabem, mas Davi, ele matou Golias com uma pedra que estava em uma funda. Uma funda é algo parecendo um estilingue, uma baladeira. Mas Davi, Saul, que era o rei de Israel, está lá em 1 Crônicas, capítulo 12. A gente vai voltar para o texto de Timóteo, mas 1 Crônicas, capítulo 12. Saul, ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era uma tribo que eles eram especialistas no arco e na funda. Quando havia uma guerra, uma batalha, normalmente ia ali a infantaria na frente, mas os atiradores, os flecheiros, os caras da funda, eles iam um pouco mais atrás, mais recuados, porque eles conseguiam acertar o alvo de longe. Então a cavalaria, a infantaria ia até o alvo, mas esses caras aí, eles acertavam de longe. E Saul, ele era especialista, quer dizer, ele era da tribo de Benjamim. E os benjamitas, pode colocar aí, por favor. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes os irmãos de Saul, benjamitas. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Acharam?
E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Estamos juntos? O texto que eu estava falando, que eu não encontrei, é o texto que fala que eles eram tão habilidosos que eles conseguiam acertar um fio de cabelo a cerca de 20 metros de distância. Os caras botavam a pedra na funda, eles giravam e aquilo ali acertava o alvo a muitos metros de distância. A pergunta que eu quero fazer para vocês: Davi, ele não era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Por que Davi que matou Golias e não Saul? Se Saul que era o habilidoso. Sabe, e eu não sei se você já parou para pensar, sabe? Porque Deus, ele não usa os habilidosos. Deus, ele usa os corajosos. Deus, ele não usa os com muito conhecimento. Deus, ele quer usar aqueles que se disponibilizam à disposição do Senhor. Sabe, Deus, ele está pouco se importando, irmão, se você tem 20 anos de crente ou se você só tem 2 meses. Deus está perguntando essa noite qual é o soldado que vai deixar de se envolver com as coisas dessa vida e vai se envolver com aquele que lhe arregimentou, com aquele que lhe chamou. Você está entendendo isso? Irmão, Saul era um dos melhores soldados, não havia nenhum homem como Saul. Saul era um ótimo guerreiro. Mas diante da dificuldade, diante de Golias que aparece aí, ele perde a confiança em Deus, porque a sua vida estava cheia de pecado. E Davi, um jovenzinho, que nem era da tribo de Benjamim, ele pega aquela funda, ele pega aquelas pedras e ele vai confiando em Deus. Deus tem levantado um povo que não colocou a confiança em si mesmo, mas Deus tem levantado um povo que confia na palavra do Senhor, que confia no chamado do Senhor, que se levanta, e assim como nós lemos lá no início, que se fortifica na graça do Senhor. Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está chamando nós a nós nos fortalecermos em Deus, mas sabe qual é o problema? A igreja tem buscado se fortalecer em palavras de incentivo, em reuniões intermináveis, mas existe um lugar que nós devemos nos fortalecer, e esse lugar é o Senhor, esse lugar se chama Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é que você está fazendo da sua vida? Que a sua vida de oração ainda é uma opção. Sabe, nós não temos a opção de viver sem orar, irmãos. Você não tem a opção de viver com a vida mais ou menos diante de Deus. Ou você para o que você está fazendo e você prioriza Jesus como centro da sua vida. Ou a gente vai continuar como marionetes na mão de Satanás mesmo. Cristãos que se enganam. Eu quero que você entenda um negócio aí. Efésios capítulo 2. Efésios no capítulo 2. E eu quero que você mude o seu entendimento sobre libertação com isso aqui. Ele diz assim, a partir do versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito maligno, ele continua atuando agora nos filhos da desobediência. Presta atenção, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne. Pensa nisso: inclinação da minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o que é que nos tornava presos na mão do diabo? Era porque nós andávamos satisfazendo todos os desejos da nossa carne e dos pensamentos. Sabe, se tem uma coisa que você precisa priorizar na sua vida, é você satisfazer aquele que te chamou. Você não precisa escolher pelo diabo. Você só precisa fazer tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que vem no seu pensamento. E sabe qual é a mensagem que nós ouvimos no mundo? Faça aquilo que lhe dá prazer, faça aquilo que deixa você feliz. Desde que você seja feliz, o mundo... Cada um que vá com a sua vida. Mas não, Deus tem chamado nós para que a gente possa voltar para o Senhor.
O soldado que foi chamado por Deus, ele não anda fazendo a sua vontade, ele faz a vontade de Deus. Mas sabe qual é a boa nova, gente? É que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela deixa você feliz. A gente vai lá no mundo buscando alegria, mas o mundo ele não traz alegria, porque o preço é alto. Deus ele não quer que você ande fazendo a obra dele tremendo, que você ande fazendo a obra dele cabisbaixo, mas ele quer que você faça a obra dele cheia de ânimo, cheia de vigor. A obra do Senhor ela não é pesada, irmãos. Ainda que para isso você passe por sofrimentos, por lutas, por angústias, mas o cristão, ele não vai permanecer na angústia. Porque existe algo que o Senhor vai fazer, no versículo 4 de Efésios capítulo 2, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Sabe, o Senhor ele nos chamou para que a gente possa ser resgatado por Ele, para que a gente possa viver essa vida dele. Então, o primeiro exemplo aqui ele traz o exemplo aqui de um soldado, que é alguém que se alistou, é alguém que tem foco naquilo que está fazendo, e alguém que declara obediência absoluta. Eu não sei como é na PM aqui da Bahia, mas os soldados ali, quando está lá, o capitão, o major vai lá e diz assim, sargento Érico, você vai agora para tal companhia. Ele fala, para lá eu não vou de jeito nenhum. É assim? Amanhã eu quero você aqui 7 horas. Ele diz, mas amanhã não é minha escala não. Mas eu quero você aqui amanhã, 7 horas. Mas capitão, não era minha escala não. Ele 7 horas amanhã. E se não vier, punição, cadeia. Sabe, a gente tem vivido a nossa vida como se o nosso Senhor, ele fosse apenas alguém que está sugerindo coisas. Deus não sugere ideias, irmãos. Deus, ele manda. E nós devemos obedecer. Segunda coisa que ele fala aqui no texto, ele fala do atleta. Que o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Segunda coisa que eu quero que você entenda, ele faz comparações do meio ali do povo. Mas um atleta, ele não nasce pronto. Alguém já falou que a dedicação, ela supera o talento. Tem muito cara que é fenomenal, que tem as características de ser um grande lutador, mas se ele não treinar, se ele não se dedicar, ele às vezes não vai muito longe. Eu lembro de um jogador que não era excepcional na minha visão, Kaká. Kaká não era um jogador assim, que você olhava e falava, nossa, que cara excepcional. Mas ele era um dos atletas assim mais dedicados, ele não faltava treino, ele não pegava noitada, ele era um cara disciplinado. Se você parar para pensar, tem jogadores que tecnicamente falando assim, eram superiores a Cristiano Ronaldo. Mas Cristiano Ronaldo se dedicou como quase nenhum outro atleta. E ele chegou muito mais longe de pessoas que tinham um talento muito maior do que ele. E ele se tornou o melhor do mundo algumas vezes. Porque ele se dedicou, sabe, o atleta, ele não nasce pronto. Mas ele precisa se dedicar, ele precisa treinar. Porque por mais que ele seja genial, se ele não treinar, irmãos, diante de uma batalha, diante de um jogo que ele vai fazer, ele pode se contundir, ele pode se lesionar, porque ele não está preparado para aquele esforço. E o atleta, ele precisa lutar ou correr de acordo com as regras do jogo. Diga, o jogo tem regras. Então ele está falando assim, o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as regras. Então tem gente que está querendo servir a Jesus, mas ele quer andar na sua própria regra. Tem gente que quer seguir Jesus, mas ele está cheio de opinião. Nós temos a mesa aqui toda quarta-feira, mas a mesa não é um lugar para nós colocarmos a nossa opinião. A mesa é um lugar para que as nossas opiniões, elas deem lugar ao que a palavra de Deus diz. Sabe, eu lembro que uma certa época, pregando lá na África, alguém mais velho chegou para mim e falou assim, pastor, se você não gritar com esse povo não vai te ouvir. Ele só atende se for assim. E eu falei assim, como é que eu vou fazer discípulo de Jesus, fazendo aquilo que Jesus disse que não era para fazer? Você disse que ele era manso e humilde de coração, como é que eu vou ser arrogante? Sabe, Deus tem nos chamado para que a gente possa viver uma vida segundo as regras dele. Quantos aqui querem seguir Jesus de todo o coração? Digam amém. Levante sua mão, diga amém. Você tem que seguir segundo a regra, irmão.
Sabe, se essa igreja aqui crescer, se essa igreja aqui tiver muitos recursos, se essa igreja aqui fizer muitas ações sociais, mas ela andar fora da regra do que Cristo estabeleceu, irmão, isso é um clube social, isso não é uma igreja. E sabe o que é que Jesus estabeleceu? Ele disse assim, ó, você não vai conseguir se você não estiver ligado em mim. Sem mim você não consegue fazer. Então deixa eu abrir um leque aqui de coisas. Deus, ele falou que você não deve dar vantagem ao diabo. Deus, ele falou que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Deus, ele falou que você não deve andar em pecado, porque isso vai trazer maldição sobre você. Deus falou que você não pode deixar de perdoar o seu irmão, porque isso vai atrair maldição sobre a sua vida, vai dar legalidade ao diabo. Deus falou que você não pode ter um coração rancoroso. Deus falou que você não pode ser soberbo e orgulhoso. Sabe, não adianta a gente correr bem se não obedecer às regras. Numa luta de boxe, você não pode chutar o cara. Numa luta de jiu-jitsu, você não pode dar murro na pessoa. Porque está fora das regras. Por mais que você lute bem, se você fizer, você... Quem lembra aí que teve uma luta de Mike Tyson, de Holyfield, e Mike Tyson fica afobado. E aí quando tem um clinch, ele vai lá e morde a orelha de Holyfield. Ele podia ser o melhor do mundo, ele podia ter os títulos que fosse. A partir do momento que ele mordeu a orelha, ele está desclassificado. Ele está fora. Porque ele está descumprindo as regras. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você andar aqui na Zoe, se você for o meu melhor amigo, se você for quem mais oferta aqui nessa casa, mas se você não obedecer às regras de Cristo, irmão, você está fora. Deus não quer que você seja o maior doador da igreja. Deus quer que você seja obediente. Nós deixamos de ser filhos do diabo, porque nós decidimos obedecer Jesus e aceitarmos aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Sabe, se você der o dízimo, se você der a oferta, mas tiver uma vida desobediente, desobediência a Cristo, o seu destino é o lago que arde como fogo e enxofre. E a terceiro modelo que ele coloca é aquele que é o lavrador. Deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre as regras do jogo. A vida cristã ela requer disciplina espiritual, oração, jejum, ler a palavra. Não se trata apenas da gente vencer e conquistar as coisas, mas a gente tem que fazer isso diante das regras. Então, tem gente que está no evangelho, mas é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem morte. O evangelho sem cruz, ele desabilita você para você alcançar o céu, irmão. Eu lembro de um cara que uma vez ele ficou cabeça quente com a igreja, ele saiu da igreja, ele foi para o mundo, ele aprontou um monte lá e simplesmente ele voltou para a igreja. Eu falei, assim só volta aí. Eu falei, cara, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa entender que você estava ferindo o evangelho de Cristo, estava dando mau testemunho. Você tem que se arrepender, mano. Porque senão na próxima chateação que você tiver, você vai voltar para o mundo de novo. São pessoas que não pedem perdão, são pessoas que não se arrependem. Existem regras. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua vida espiritual, ela é organizada ou é bagunçada? Você vive segundo as regras do reino? Ou aquilo que Deus diz pouco importa? E o terceiro é o lavrador. O lavrador é um trabalho que tem esperança. A Bíblia diz que o lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. E o trabalho do lavrador, gente, é um trabalho árduo. O trabalho do lavrador, ele tem que preparar a terra. Quem já plantou aqui na roça aí? Quem já plantou? Dá trabalho. Sei lá, cavar a cova, jogar, esperar chover, aquele negócio todo. É um trabalho, você tem que... aquele trabalho, ele planta, ele rega, ele cuida, ele tem que ter paciência. Outro trabalho, não é que eu era da roça, não, é que meu pai já tinha umas roças, botava gente para plantar. Outra coisa que do trabalhador, que ele compara o reino de Deus ou a convocação, como também um lavrador, porque é um trabalho que é invisível. Muitas vezes o lavrador ele está trabalhando num lugar que não tem aplausos, que não tem holofote, ali num lugar talvez distante. Normalmente o setor rural ele fica um pouco mais longe dos grandes centros. E lá no setor rural, irmãos, é onde a mágica acontece, como dizem. Se os produtores rurais não produzirem, não existe ceasa. Não existe grandes verdurões,
onde as frutas brilham, mas até chegar aquela glória das frutas, foi necessário que um Zé Ninguém, que você não sabe o nome, fosse ali, cavasse a terra, arasse, cortasse pau, limpasse a terra, e ele planta a semente, e ele não vê, ele não pode destampar, e a semente fica durante dias, dependendo da cultura que ele está plantando, às vezes dias, às vezes meses, sem ele ver nada acontecendo, mas ele tem uma esperança, que aquilo ali vai vingar, que vai crescer, que vai dar fruto. Existe o reino de Deus, muitas vezes, é assim, segundo um lavrador, que você está fazendo algo e você não está vendo o que você está fazendo. Às vezes você não está vendo o fruto do seu trabalho, mas Deus tem te chamado a você perseverar, a você continuar limpando. Aí vem erva daninha, você pega a sua enxada, você vai lá e limpa, porque você diz, não, a minha planta vai nascer, uma hora eu vou colher daquilo que eu estou plantando aqui. A oração é assim, irmãos, e deixa eu falar para você que já é crente, você que já veio de outra igreja, você que veio com a vida espiritual bagunçada, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, voltar a orar não é fácil. Às vezes você está orando e é difícil porque você não está sentindo mais nada, você não sente arrepio, você não sente tremer, mas você precisa acreditar que Deus vai fazer. A oração e a vida do servo de Deus, ele é assim, nós não vivemos baseado na expectativa dos homens, nós temos uma esperança que é eterna e ela é Jesus. Sabe, as pessoas vivem, e não é como o lavrador, as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar nunca, mas ele vai voltar para pedir conta da nossa vida, ele vai voltar para pedir conta da nossa igreja, e de como nós temos gastado o nosso dinheiro, como nós temos gastado o nosso tempo, e é tempo de nós acordarmos e entender que a obra que Deus está fazendo, muitas vezes ela é invisível, muitas vezes você vai amar pessoas e vai liberar a vida de Deus, em lugares que não é aqui na frente, em vídeos que às vezes não vai sair no YouTube. Sabe, eu atendi muita gente moribunda, que não dava para colocar um celular e colocar partiu atendimento aos moribundos. Existem homens que não são, existem homens que ninguém viu, que ninguém conhece. Mas vai chegar um dia, irmãos, que o grande rei vai chamar esses homens. Homens dos quais o mundo não é digno. Eu conheço uma meia dúzia de homens que eles nunca vão ter uma rede social, mas que têm gastado as suas vidas em prol do Evangelho de Cristo, em lugares que ninguém conhece, em lugares que são remotos, mas têm gastado a sua vida, e Deus tem nos chamado a nós sermos como esses plantadores, como esses homens que fazem esse tipo de trabalho. O lavrador, sabe, o lavrador, ele é alguém que ele está longe dos olhos, mas ele está próximo da terra. E ele tem uma expectativa da colheita. Ele planta com fé, mesmo quando o solo parece seco. O discípulo de Cristo, ele não vive de resultado imediato, gente. Você que tomou uma posição de mudança, de perseverança, de viver algo novo em Deus, às vezes as coisas não vão acontecer imediato. Talvez até aconteça o contrário. Quando a gente decide buscar Deus, quando a gente decide se posicionar, às vezes vem um problema. Às vezes vem a dificuldade, e você fala, eu estava quieto, não acontecia nada, agora que eu me posicionei, parece que a guerra se levantou contra mim, mas eu quero dar uma palavra de ânimo para você. Você precisa perseverar, irmão, você não pode desistir agora. Eu estava falando para os homens, irmão, não é sobre você ir no sábado que você acha que é conveniente. Nós estamos aqui fazendo algo juntos, nós estamos construindo algo juntos, e não é sobre a Zoe, não é sobre esse ministério, é sobre ele, é sobre Jesus. O crescimento, ele vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Cada um de vocês tem uma história aqui. Tem pessoas que oram por vocês. É por isso, irmãos, que a gente não pode tomar a glória para a gente ou achar que a gente é alguma coisa. Mas é aquilo que Cristo faz. Eu louvo a Deus, Deus trouxe gente aqui já pronta. Mas tem gente também que veio machucado, veio ferido. E às vezes é isso, às vezes um plantou, o outro regou. Aí às vezes Deus colocou o pastor junto para dar uma podada. E o outro vai colher os frutos. Eu não me importo se o fim da sua vida vai ser aqui na Zoe, ou se vai ser em outra comunidade. Mas o que me importa é que você cumpra o propósito da sua vida naquilo que Deus te chamou. Que você chegue naquele lugar que o Senhor te chamou, que você frutifique, que você viva o reino de Deus.
E eu quero fazer uma pergunta: você tem trabalhado com constância no reino de Deus? Você está esperando só os frutos, sem se esforçar, sem perseverar? Eu queria que você voltasse para 2 Coríntios, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele diz: olha, se alguém causou tristeza, desculpa, 2 Timóteo, tá? Capítulo 2, versículo 5. Ele diz: igualmente o atleta, versículo 6, 7. Ele diz: pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pode continuar, Gilto. 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Versículo 9. Quero que você pode deixar esse versículo. Paulo, ele estava instruindo a Timóteo. E Paulo, o apóstolo Paulo, o grande Paulo, o apóstolo, ele estava preso, irmãos. E ele estava ali instruindo a Timóteo acerca dele permanecer firme, dele combater o combate, dele lutar segundo as regras, dele não negociar os valores, dele ser perseverante como lavrador. E esse Paulo que está preso, aí no versículo 9, ele está falando assim: eu fui algemado por causa de Cristo, mas ele traz uma convicção. E a convicção é assim: a palavra de Deus, ela não está algemada. Deixa eu falar uma coisa para você. As suas atitudes, aquilo que você fez até hoje, a maneira que você tem se comportado, ela não muda a palavra de Deus. As suas experiências horríveis e as decepções que você passou com pessoas, elas não mudam a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz e mais poderosa mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir espírito, alma e corpo, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. Às vezes você talvez fez algo seguindo a palavra e talvez aquilo não funcionou para você, você não teve uma experiência legal, mas eu quero que você continue vivendo e perseverando nisso, porque a palavra de Deus não muda. Eu lembro a primeira vez que, no início da minha caminhada, uma vez eu fui numa casa e tem uma pessoa endemoniadaça. Endemoniadaça é uma pessoa com muito demônio mesmo. Eu lembro que eu cheguei naquela casa e eu dei a palavra de ordem para aquela mulher. Eu lembro que aquela mulher, ela fumou um cigarro de uma tragada só. Ela puxou esse cigarro, até cair aquela baga toda assim. Nunca tinha visto isso na minha vida. Ela não soltou a fumaça, ela estava com um copo assim de cerveja e ela meteu aquele copo de cerveja por cima. Eu não sei para onde foi aquela fumaça, irmão, não sei. Mas eu sei que foi o que aconteceu. E ela endemoniadaça, e eu dei a palavra de ordem e ela falou assim: eu não vou sair, daqui não saio, daqui ninguém me tá, algo mais ou menos assim. E zombava da minha cara. Falou assim: você não é digno. Você que foi um mala, você que fez isso, que fez aquilo. Falei: eu fui, mas o sangue de Jesus já me lavou. Para cima de mim com a história de sangue de Jesus. E zombava de mim. É dizer, esse que está aí com você é mais digno que você, mas você não pode fazer isso. Mas eu sabia como estava a minha vida, eu sabia para que Jesus tinha me chamado, e eu falei: não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que a palavra de Deus diz. Ouça aqui, Satanás. E eu abri para ele ali Colossenses 2, capítulo 2, versículo 15. Coloca aí, Juto. Esse capeta ama esse texto. Colossenses 2, 15. Diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu falei: Satanás, não fui eu que venci lá na cruz não, mas Jesus já triunfou sobre vocês, a palavra de ordem já foi dada, você vai sair. Eu sentei no sofá, peguei o violão, comecei a adorar a Deus, o bicho estribuchou daqui, praguejou para lá, aquela mulher caiu liberta. A filha que estava olhando aceitou Jesus, a vizinha que estava curiando também, porque foi muito tumulto, eu estou resumindo a história, ela aceitou Jesus também. Não é sobre a experiência ruim que você teve, não é sobre o desapontamento que você teve no passado, é você entender a palavra de Deus, ela não está presa, gente. Ainda que você vá para a cadeia, ainda que você fique preso por causa do evangelho, a palavra de Deus, ela não muda, ela continua firme. Eu não estou contando isso para me exaltar, porque só alguma coisa, não é por causa de mim, é pelo que a palavra de Deus diz, e eu tenho convicção do que Deus estava falando. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você decidir obedecer a palavra de Deus, ela vai gerar fruto sobre a sua vida.
Mulher, se você resolver ser submissa ao seu marido, ainda que seu marido não pareça, sei lá, essas coisas todas, você não submete a ele porque ele é uma grande pessoa, você submete a ele porque Cristo mandou que você submetesse a ele. Quando você submete ao seu marido, você está honrando a Deus. Marido, quando você ama a sua esposa, ainda que ela não seja a esposa ideal, ainda que ela não seja a esposa sábia, quando você ama, você está obedecendo a Cristo, você recebe favor de Deus, e a palavra de Deus ela vai trazer santidade sobre o seu relacionamento. E ele disse assim, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. E ele fala, versículo 11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, viveremos também com ele. Ele está falando, essa palavra, ela é fiel. Sabe, se Paulo está falando assim, que se nós morremos com Cristo, nós vamos viver com ele. Sabe qual é o problema de muita gente que está dentro da igreja? É que eles ainda não entenderam acerca do verdadeiro evangelho. E não existe evangelho de Cristo sem morte. Não existe evangelho de Cristo sem cruz. Para que você possa aceitar Jesus e viver a vida dele mesmo, você precisa negar a si mesmo. Porque o evangelho não é sobre todos os seus sonhos sendo realizados. É sobre os sonhos dele. É sobre nós agradarmos aquele que nos convidou. Ele está chamando você, irmãos, a viver a vida mais extraordinária dessa terra. É você abrir mão de você. É você abrir mão das suas vontades, do seu desejo e falar, Deus, eis-me aqui, Senhor. Cumpra a tua vontade em mim. Eu acredito que vai chegar um tempo. E lá no versículo 13, pode ir para o 12 aí, Gilton. Ele diz, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Então aquela história lá que Deus me ama e não importa o que eu faça, é verdade, ele ama você. Mas você vai ser negado se você negar ele. Versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não é por causa de nós, a fidelidade de Deus é por causa dele, irmão. Deus não consegue mentir ou passar por cima do que ele é, porque ele é fiel. Eu acredito, sabe, e eu creio muito nisso, que vai chegar um tempo onde a gente vai estar tão direcionado por Deus, que aqui nessa casa a gente vai começar a abrir mão de planos perfeitos para entregar a Ele. Eu acredito numa igreja que ainda vai levantar missionários, que vai enviar missionários. Eu acredito em pessoas que vão abrir mão de coisas, não para que a gente tenha algo glorioso, mas para que Ele receba algo glorioso. Eu acredito em como igreja, que às vezes Deus pode fazer abundar financeiramente muito sobre essa casa, para que a gente pegue tudo e entregue para outra casa. Quantos creem nisso? Amém. Existe um governo do Espírito Santo. Existe um domínio total sobre ele. Essa igreja não é sobre nós fazermos uma franquia ou algo que, né, seja familiar, no sentido que seja a minha família, mas a nossa família, a família de Cristo. Deus está levantando soldados, irmãos, um exército, todos arregimentados, todos voltados para o mesmo propósito, uma somente, um só coração. Efésios capítulo 6, no versículo 12, diz que há um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele diz que há um só Espírito, mas é o mesmo que opera tudo em todos. Espero que esteja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Não, capítulo 12, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Não existe o Deus do pastor Júnior e um anjo do irmãozinho fulano. Irmãos, é o mesmo Deus que vai operar na minha vida, é o que quer operar na sua. O mesmo Deus que está quebrando meu coração e quer arrebentar com o seu também. Sabe, essa palavra todos os dias ela está me quebrando. O pessoal fala, pastor, às vezes parece que a palavra é meio dura. Irmão, essa palavra acaba com a minha vida. Aquele que quiser guardar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor dele, ele vai achar a vida verdadeira, irmão. Deus, ele só vai destruir a sua vida porque ele tem uma vida infinitamente melhor do que a sua. Mas ele está te convidando hoje. Sabe, o Senhor está nos chamando como homens que não vão mais brincar com as coisas dessa terra, mas a gente vai se levantar nessa nova visão. Assim como Saul, que
era da tribo de Benjamim, habilidoso, mas que Deus levantou um jovenzinho ali, Davi. Talvez você é alguém aqui que não se vê com tantos talentos, que não se vê com tantas habilidades, mas, meu irmão, Deus quer levantar você. Deus quer levantar você. Ouça aqui o que eu estou falando. Deus quer levantar você, meu irmão. Tem gente que não acha nada para fazer na igreja e diz ali, eu vou ali cuidar das crianças. Não, irmão, você não vai cuidar das crianças, você vai levantar missionários, você vai levantar profeta, você vai liberar a vida de Deus sobre eles. A gente tem falado isso, as crianças não estão atrapalhando o nosso culto, as crianças estão sendo ministradas para que elas se tornem os futuros homens de Deus dessa cidade. Eu acredito que as professoras, elas vão entender o seu chamado, elas vão se consagrar, elas vão buscar Deus, elas vão gastar tempo na palavra do Senhor, numa vida de santidade. Deixa eu dizer, você pode ser a professora mais habilidosa, mas se eu sei que você vive uma vida sem santidade, eu não quero você ministrando as crianças desse lugar. As crianças não foram trazidas aqui para se entreter, elas foram trazidas aqui para serem feitas discípulos de Jesus. Eu quero que você entenda que não é sobre o seu talento, irmão. E talvez você não veja talento nenhum. Assim como Davi não era da tribo de Benjamim, Deus usa ele para derrotar um gigante. Deus quer usar você com talento ou sem talento, para que você se coloque à disposição de Deus. E você possa falar como Davi falou para Golias, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você, é pelo Senhor dos Exércitos. Davi está falando, eu sou um soldado de um exército maior, eu estou indo contra você porque eu carrego algo maior, irmãos. O diabo ele não quer destruir a sua vida só. Ele quer enfraquecer um exército que é poderoso, que é o exército de Deus, porque a sua vida não está sozinha, tem pessoas que serão tocadas através da sua vida, tem pessoas que serão estagnadas também através da sua vida, se você não se posicionar. Mas chegou a hora, irmão, chegou a hora, minha irmã, da gente se levantar e falar, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero voltar a queimar, voltar a sonhar, eu quero entender isso. Sabe, até outro dia atrás eu estava dentro da igreja com medo, porque entrou um cara endemoniado, esculhambou com tudo. E eu me senti incapaz de fazer aquilo. Mas um dia eu conheci o Espírito Santo e ele falou que faria coisas maiores. E não é sobre levantar o meu nome, irmãos, é sobre levantar o nome de Deus. Deus quer ser engrandecido através da sua vida.